sistema de cotas raciais foi instituído no Brasil em 2012 e a Universidade Federal do Maranhão passou a adotá-lo em 2007. À medida que o tempo foi passando, as fraudes foram começando a aparecer e até agora já foram identificadas só este ano aqui na Universidade Federal 410 casos. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o presidente da Comissão de Cotas Raciais da UFMA, professor Acildo Leite da Silva. Bom dia, professor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse número, 410 casos, é só agora em 2020? Esse número não é muito alto, não? Esse número ele foi decorrente, de um movimento que teve, a nível nacional, de fraudadores de cotas e que motivou, a sociedade a proceder a essas denúncias. Então, nós recebemos pela ouvidoria, agora entre junho e julho desse ano, essas denúncias e nós estamos trabalhando nelas, já fizemos toda uma apuração interna, e chegamos a esse total de 410, mas envolvendo cotas raciais de pretos e pardos, e indígena também. Sim. Então, tem pretos, pardos, indígenas, Sim. Que teria vamos dizer assim, um suporte maior na hora de alcançar a universidade, acaba sendo fraudado. Vocês têm um perfil de fraudadores? Quer dizer, vocês já conseguem identificar quem mais frauda? Então, nós estamos ainda nesse processo de investigação, porque na realidade, assim, como a política de cotas na nossa universidade começou em 2007, então de 2007 até 2012, nós tínhamos os alunos, os candidatos concorriam a uma vaga nas cotas raciais, mas para validar essa matrícula dele na UFMA, ele teria que passar por uma comissão de heteroidentificação, que é a comissão que fazia a verificação de que de fato esse candidato ele preenche os pré-requisitos, o perfil para essa política, E então, ali que confirmava a matrícula dele ou não. Seria uma validação, vamos dizer uma validação, assim. era uma comissão de validação de matrícula. Então, só confirmava a matrícula quem passasse, fosse aprovado nessa comissão, Entendi. Que existiu até 2012. Com a lei de cotas nacional de 2012, a lei 12.711, que foi promulgada no dia 29 de agosto pelo Congresso Nacional, que institui as cotas em todas as universidades públicas federais brasileiras e institutos federais, passou a vigorar só a autodeclaração. Então, o candidato só apresentava uma autodeclaração no momento que ele concorria à vaga no SISU, e a universidade deixou de continuar com a comissão de validação, porque houve um entendimento que a autodeclaração era verdadeira, era suficiente. A gente parte do pressuposto de que as pessoas estão se autodeclarando. Então, estavam falando a verdade. Exatamente. Então, a partir daí, nós ficamos de 2012 até 2019 sem comissão de validação. Então, nesse período, estimulou-se, penso eu, assim, essa condição de fraudar o sistema de cotas. Então, como retomou a comissão em 2020, para validar novamente, onde esses candidatos passam por essas entrevistas, e aí veio no bojo também, do retorno, essas denúncias. Essa descoberta, essas denúncias. Então, a gente ainda não tem um perfil, Entendi. Assim, nós estamos ainda trabalhando, nesses processos todos, para poder... Mesmo nesse período em que a gente estava sem essa comissão de validação, vamos dizer assim, de apuração do perfil de quem se candidatava a uma vaga, uma cota nas vagas. Vocês recebiam denúncias? Por exemplo, depois de 2012, quando todo mundo estava falando a verdade? Não, nós assim, em relação às cotas de pretos e pardos, nós não tivemos assim denúncia na UFMA. Nós estamos até também fazendo esse levantamento, mas até agora
nós não identificamos nenhuma denúncia da parte de pretos e pardos, né? Nas cotas raciais. O que nós tivemos foi uma denúncia em 2018 nas cotas indígenas, né? Acho que foi um total de quase 60 denunciados. A universidade fez toda a apuração, né, dessas denúncias das cotas indígenas. Houve uma instituição, né, de uma comissão que investigou tudo e os fraudadores, né, foram comprovados que de fato houve fraudes nessas cotas indígenas e eles responderam o processo e houve o desligamento, né, da universidade. Quer dizer, mesmo sem a validação, se houvesse uma denúncia e a comprovação dessa denúncia, a pessoa seria punida, com certeza. A universidade tem obrigação. Se nós recebendo a denúncia, nós temos a obrigação de proceder à investigação e instituir, né, a averiguação e as penalidades que for cabível caso for comprovado que de fato ele fraudou, né? Quer dizer, não adianta eu chegar lá, loura de olhos azuis, dizendo que eu preciso de uma cota de preto, porque não vai dar certo, né? Mas se eu chegar lá, por exemplo, qualquer pessoa que chega lá, vamos pegar o indígena, né, onde teve esse maior número, não tem nenhum traço indígena, não tem nada que chame a atenção para o fato daquela pessoa ser uma indígena, mas ela pode entrar na cota. Quer dizer, até agora podia, sem essa validação, não tinha nenhuma importância. Ela iria cursar a universidade até que houvesse uma denúncia de que ela não pertencia àquele grupo? Então, as cotas indígenas têm uma peculiaridade, né? Porque nas cotas indígenas nós não avaliamos as características, né? Então, na realidade, o candidato que concorre a uma vaga nas cotas indígenas, ele tem que apresentar uma declaração da etnia do povo, assinado por lideranças indígenas do povo, da etnia da qual ele faz, né, qual ele pertence. Então é a partir dessa declaração confirmada, né, pelas lideranças indígenas que ele candidata, ou ele ou ela candidata a essa vaga, né? E aí a universidade faz, né, uma entrevista mais para perceber, né, a relação desse candidato com o povo, né, o grupo étnico que ele pertence. Ele representa, né? No caso das cotas para negros, aí sim, nós precisamos fazer uma avaliação fenotípica, né? O candidato tem que ter o perfil, né, negro, porque a cota é para pretos e pardos, né? Então é só para dizer assim, são todos os pardos que têm direito às cotas? Pardos, vamos dizer, uma coisa assim tão genérica, engloba tantas aparências, vamos dizer assim, não fica um pouquinho complicado? Então, na realidade, assim, né? Por que é necessário a comissão de heteroidentificação? Por exatamente essa questão, porque nós somos um país, né, de uma miscigenação profunda, tão grande, né, de uma degradê assim de cor, podemos assim dizer, né, de várias cores, né, então vários perfis, né, de cor. Então, mas como a política de ação afirmativa, a política de cotas é para negros, então quem é esse pardo que tem o direito a concorrer, a pleitear uma vaga nas cotas, né? Então é o pardo que tem as características fenotípicas negras, né? Que pode, porque a gente não está entrando em questão, na política de cota não entra em questão a identidade deles. Não, você não é pardo, você é pardo, não é isso. Nós estamos analisando se esse pardo, por exemplo, ele possui as características fenotípicas negras, como, por exemplo, na cor da pele, na textura do cabelo, né, no formato faciais. Diz, mas se eu chegar com cabelo assim, o senhor vai dizer que eu não sou negra? Muitas vezes, assim, a gente tem... Porque a gente passa um processo de transformação, que acaba perdendo essas características iniciais. Nós temos essa preocupação, né? Muitas vezes a candidata, geralmente, né, chega... a mulher fica mais complicado. Chega com o cabelo que foi, né, alisado, mas a gente percebe isso, né? Sem dúvida. Então, se o cabelo é liso, não tem... Se foi
se é liso não, se ele é alisado, Alisado. né, isso não vai se configurar um impedimento, porque a gente analisa um conjunto de características, né? Pois é, mas mesmo assim, vocês chegaram a esse resultado de mais de 400 casos. Isso surpreendeu vocês? Na realidade, assim, para nós que, sobretudo para quem está, né, nessa militância acadêmica, né, de assegurar uma política de ação afirmativa dentro da universidade, né, os núcleos que trabalham, né, sobre isso, na UFMA nós temos o NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, que foi responsável pela implementação da política de ação afirmativa na UFMA e que vem trabalhando com estudos, pesquisas sobre essa questão de assegurar de fato, a gente já tinha uma desconfiança de que de 2012 para cá, nesses 6 anos, a gente já percebia um embranquecimento do estudantado da Universidade Federal do Maranhão. Embranquecimento, né? ótimo. Então, assim, agora, surpreende, né, para nós essas denúncias, né, porque de certa forma é um número extremamente relevante. Muito, né? alto, mas nós vamos falar, vou lhe interromper, nós vamos falar sobre esse número alto no próximo bloco, porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalinho aqui, é só o tempo de tomar um café e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre fraude nas cotas raciais, principalmente na Universidade Federal do Maranhão, conversando aqui com o professor Acildo Leite da Silva. E a gente estava falando sobre esse número muito alto que me surpreendeu com relação a este ano 2020. Mas esse número, ele se refere especificamente a esse ano ou ele envolve anos anteriores, para eu não pensar que tem muito fraudador só esse ano? Não, esse número ele não se refere ao ano de 2020, porque é o ano de 2020 que nós retomamos, né, o trabalho da comissão de heteroidentificação, onde todos os estudantes, né, que concorreram a uma vaga nas cotas em 2020.1 e 2020.2, que nós estamos terminando o processo de matrícula, eles passaram por uma comissão, né, de heteroidentificação para validar, né, avaliar a autodeclaração e as características fenotípicas desses candidatos. Então, desse ano, nós não temos ainda nenhuma esse número não denúncia. Se refere a este ano. Não. O trabalho foi reiniciado esse ano. Ele é atípico porque foi o ano que apareceu as denúncias de cotas que remetem ao período de 2013 até 2019. Então, foi quando a comissão deixou de funcionar. Quando não tínhamos comissão. Então, nós temos vários candidatos, né, de 2014, 15, 16, 17, 18, né, e 19. Né? Então, Entendi. E aí nós já fizemos todo esse mapeamento, né, para poder, né, verificar campos que tem mais, né, que apareceram mais denúncias, cursos com mais denúncias. Então, a gente tem todos. Curso? Tem curso com mais denúncias? Tem. Os cursos que mais, assim, aparecem denúncias, né, de possíveis fraudadores é o curso de medicina. Aqui na UFMA nós temos, né, 3 cursos que ressaltam nesse quantitativo. Né? Medicina? O curso de medicina, direito e nutrição. A nutrição, medicina e direito a gente tem, são concorridos demais, né? Então entrar pela cota já dá uma alavancada. A nutrição surpreendeu vocês? Não, assim, de certa forma não, porque o que acontece, assim, muitas vezes, né, é claro que o curso alvo mesmo, assim, né, para burlar essas vagas, né, é o curso de medicina. Então, geralmente esses cursos, né, da área da saúde, nutrição, enfermagem, são, para muitos candidatos, são uma primeira possibilidade, né, dele entrar na universidade, depois ele pleitearam, né, uma mudança para o curso de medicina. Então... Agora, foi criado um observatório exatamente com essa finalidade, receber denúncias e detectar fraudes no sistema de cotas. O trabalho de um observatório assim, facilita muito o que já é realizado na UFMA? Eu considero de extrema relevância, né?
e uma importância, eu acho que são possibilidades da sociedade civil, né, participar, acompanhar, né, a implementação e assegurar uma política pública, né, porque cotas é uma política pública, né, que foi instituída para corrigir desigualdades, né, desigualdades históricas que nós temos de acesso, sobretudo, ao ensino superior, né. Nós éramos um país em que o acesso de negros, né, indígenas no ensino superior era muito pífio, né, porque assim, né, devido a várias questões, né, sim, a própria sim. também que perpassa as questões de um racismo estrutural, né, que para a população negra a trajetória escolar elas são mais acidentais, né. Então, quando você cria cotas, né, com possibilidade de correção, né, de distribuição de oportunidades de direito, né, um acesso ao ensino superior, eu acho extremamente louvável, né, num país como o nosso de profundas desigualdades. E se você tem uma instituição, né, um organismo social que também está, né, preocupado com essas, né, questões, eu acho que ajuda a universidade, né? Então nós, enquanto universidade, nós olhamos com muito bons olhos, né, esses observatórios, né, que nos ajuda a assegurar essas políticas. É, né? porque é um outro canal da sociedade participar, fazer denúncias, porque até agora a denúncia era feita diretamente para a universidade, para a ouvidoria da universidade, sim, é isso? A ouvidoria é o canal, né, que se tem na universidade para esses procedimentos, né, de denúncia. Então, todos esses processos que nós recebemos, né, eles foram feitos via ouvidoria e a partir daí a gente entra em ação, né, para poder apurar. Agora, só uma curiosidade, professor. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia. Essa denúncia é anônima, eu preciso me identificar. Como é que funciona esse processo de denúncia? Por exemplo, eu conheço um vizinho que entrou pela cota racial, que ele não preenche nenhum desses pré-requisitos, não é indígena, não é preto, não é pardo, é quase louro, mas ele está lá pela cota. Como é que eu faço para fazer essa denúncia? Então, a universidade ela disponibiliza, né, os meios para você, para as pessoas fazerem essa denúncia. Tem o telefone e tem o e-mail também, né, que está lá na página da universidade, ouvidoria, tem o e-mail. Então a pessoa pode, né, por exemplo, mandar um e-mail, né, muitas das denúncias que nós recebemos, né, a pessoa tirava uma cópia da lista, né, do SISU que a gente divulga, né, e colocava lá como um documento. Outros, né, conseguiu tirar fotos de perfis, né, de redes sociais do candidato, né, e da vocês pessoa. Recebem várias formas. comprovações, vamos dizer assim, né? E aí, assim, o que é importante é que é uma denúncia anônima, não aparece. Isso eu queria saber, é anônima, né? Você pode... o denunciado não aparece, né? Não tem, né? Nós também não estamos interessados em saber quem foi, nós apenas atuamos a partir da provocação que a ouvidoria dá e respondemos à ouvidoria e a ouvidoria responde à pessoa que denunciou. Né? Então, o que interessa é a denúncia, não o denunciador. Não. O que interessa é o fato, né? A partir de agora, com a volta da comissão de validação e mais esse trabalho que vai estar sendo realizado por esse observatório, você acredita que esses números podem diminuir, tendem a diminuir? Eu creio que sim, né? Porque até o próprio fato, né, de retomada da comissão, nós já observamos isso. Então, no primeiro semestre, em fevereiro, quando nós iniciamos a comissão, a gente percebeu que ainda tinha um perfil muito branco, né, assim, dos candidatos, porque eles, de certa forma, foram surpreendidos, né? Foram surpreendidos. E a comissão foi instituída a partir de um acordo com o Ministério Público e a universidade, que criou uma resolução em 2019, no final do segundo semestre de 2019, e a partir de 2020. Então, essa primeira retomada foi muito tenso nesse sentido, porque tínhamos candidatos ainda que só achava que era autodeclaração, né? Já agora, no segundo semestre, que nós estamos trabalhando nessa entrada, nós já percebemos
uma alteração desse perfil desse candidato isso é com bom, perfil, né? né? Isso é então bom. eu penso que a tendência é melhorar, sim, quando... Eu acho que a simples presença de uma comissão de validação, ela já dá uma certa freada nesse impulso de fraudadores para entrar na universidade. Eu acho que vai ter sempre alguém vai querer burlar, mas pelo menos dificulta um pouquinho mais. E a sociedade está mais atenta a isso? A sociedade está mais atenta. Agora também acho que é interessante a gente, nós pontuarmos que nem sempre, né, todos aqueles que apresentaram uma declaração tinham essa intenção, né, de fraudar. Porque o que muita gente, o que a sociedade, muitos alunos, candidatos entendem? Eles acham que pelo fato de estar no documento de registro que ele é pardo, então ele tem o entendimento de que ele tem direito. a essa vaga, né? Só pelo fato de ser pardo. Tarará. E não é bem assim? Não é bem assim. A política de ação afirmativa não é bem assim. Sobretudo, como está normatizado a resolução da UFM. Porque você precisa ser pardo, sim, mas você também precisa ter as características fenotípicas. Porque o que nós estamos olhando, né, é as características. Então, se ele não tem, né, é possível que ele não entre, né? Pode até acontecer dentro de uma mesma família, por exemplo, um irmão tem e o outro não tem, né, as características. Então, né, tem esses detalhes, né, assim... Mas nesse caso, se eu sou considerada parda e meu irmão não é, ele não pode brigar por esse direito? Ele é considerado pardo. O que poderá, de repente, a comissão, né, avaliar é que ele é um pardo que puxou um perfil fenotípico mais, né, do fenótipo branco, né? Quer dizer, nesse caso ele não é aceito dentro do sistema de cotas? É possível, porque se nós estamos analisando as características fenotípicas, é possível, né? Sim, mas assim, todo o processo é assegurado aos candidatos o direito de recorrer, de submeter a uma outra banca, né, de avaliação. É caso a caso? Caso a caso. Vocês vão analisando cada perfil? Aí já fica um pouquinho mais difícil fraudar mesmo, viu? Quando tem alguém olhando pra gente, aí já fica mais difícil. Olha, mas tomara que esse processo fique mesmo mais apurado, que as cotas sejam destinadas a quem tem direito, que essa igualdade, que essa política venha trazer a igualdade a que ela se propôs. Porque imagino que foi isso, trazer a igualdade de direitos para pessoas diferentes, com oportunidades diferentes, na verdade, né? Nem pessoas diferentes, que tiveram oportunidades diferentes. Na hora em que a gente bota um banquinho para quem é mais baixo, ficar nivelado com quem tem mais alto, a coisa fica bem melhor. Vamos esperar os resultados, depois a gente volta a conversar sobre isso. Professor Acildo Leite da Silva, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu também agradeço a oportunidade da gente poder, né, explicar, né, e socializar com a sociedade maranhense o trabalho que nós estamos fazendo dentro da universidade, sobretudo para assegurar, né, a presença da população negra no ensino superior. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para o senhor, bom dia para você e do outro lado que está nos assistindo e que sabe que isso tudo fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser para rever ou ver qualquer programa, porque todos estão lá na nossa grade bonitinha aguardando por você. E eu todo dia estou aguardando você aqui às 8h30 da manhã, combinado? Tchau.